Essa é uma das mensagens, um dos raciocínios mais importantes para quem realmente preocupa com alimentação, tem dificuldade em seguir dietas, mas vê muito valor em ter uma vida diferente com um corpo diferente. É um erro extremamente comum e no início do processo, por isso é tão importante assim. E eu quero começar aqui falando uma metáfora aí de como seria, tá? Eu tenho certeza que você já passou por isso na sua vida. Que seria você organizar a sua mesa de trabalho, de estudo, ou você organizar seu carro, porque ele tá cheio de papel pra lá e pra cá, e coisas em cima, e coisa de comida, sei lá. Ou então organizar o seu quarto, porque ele tá muito bagunçado. Como que funciona isso? Esse exemplo eu tirei de um dos livros que eu gosto, né, de neurociência, e tô adaptando ele aqui pra nossa realidade, tá? Mas vamos lá. Finge então que você precisa organizar seu quarto, que ele tá uma bagunça. Tá uma zona lá, toalha e tênis e papel que você levou pra casa, enfim. Você precisa organizar ele, porque você não tá conseguindo nem abrir seu armário, tão cheio que ele tá, tanta coisa jogada que lá tem. Aí o que você faz? Não, precisa arrumar isso. Aí você espera vir aquela súbita vontade, né? Ou então assim, não tô me aguentando mais esse quarto, eu preciso dar um jeito. Aí você vai lá e dá um jeito, organiza tudo, deixa tudo bonitinho, tudo certinho. Você gastou uma hora e meia pra fazer isso. E aí você olha e fala assim, olha só como é que tá limpo, ele podia ficar todo sempre assim, né? Esse que é o negócio. Para ficar sempre assim, a gente tem que mudar de atitude, porque se eu não mudar de atitude, já meu quarto tá bagunçado de novo. Eu vou falar por mim mesmo, que eu, quando eu estudava fora, morava sozinho, meu quarto era uma zona. Morava só eu lá dentro do meu quarto, não arrumava a cama, ia chegando da faculdade, das escolas e deixava as coisas lá, tênis, empurrando para debaixo da cama, ficava uma zona. Aí de vez em quando eu falava assim, nossa, não tem jeito não. Ia lá e arrumava aquilo tudo, mas aí uma semana, 2 semanas, estava tudo bagunçado de novo. Eu era assim. Hoje, depois que eu casei e minha esposa é super mega organizada, e eu não gosto de ficar vendo ela arrumando as coisas o tempo inteiro, eu quero ajudar nesse processo. É injusto também eu ficar bagunçando tudo e ela arrumando. Eu bagunço apesar dela nunca ter reclamado. Mas hoje eu já criei a cultura de... Acabei de usar um tênis, cheguei do trabalho, sei lá, um sapato. Eu deixo ele já no cantinho do armário para na manhã cedinho já colocar ele lá no armário certinho. A camisa tá suja? Já coloco no cesto. Acabou de tomar banho? Pendura a toalha. Tirou a meia? Já coloca no cesto. Chegou um papel? No meu criado tem tipo um lixinho assim, que é até bonitinho, que vou lá, se o papel é importante, eu coloco na gaveta no lugar certo. Se ele não é importante, eu já amasso, corto, rasgo e já coloco nesse lixinho. Você tá entendendo que o que mudou agora foi a atitude e meu quarto ele sempre tá arrumado? Por quê? Porque agora, para mim, é importante pela minha esposa e para dar exemplo para os meus filhos, né? Eu tenho 4 filhos, imagina cada um deles deixar o quarto uma zona. Então eu preciso começar do meu, tá organizado, para eles organizarem os dele também. Então, tanto para ajudar minha esposa, quanto para me sentir bem, e quanto para dar exemplo para os meus filhos, eu mudei de atitude depois de anos de casado, porque hoje é mais importante para mim do que naquela época manter um quarto organizado. Então mudei de atitude e começo a guardar as coisas todas em vez de simplesmente enfiar as coisas para debaixo da cama e deixar as coisas espalhadas. Aí meu quarto fica organizado sempre. Você está entendendo então que a meta não é organizar meu quarto. Minha meta é deixar o quarto organizado sempre. Você está entendendo a diferença? Então, indo para o mundo da dieta. Você quer perder 10 quilos, por exemplo. E eu também vou dar o meu exemplo, que eu era gordinho. E uma vez que eu cheguei no Vigilância do Peso, eles anotaram no meu caderninho que eu tinha que perder 12 quilos. Em outros médicos que eu fui, calculou lá meu peso por altura, quadrado, aquela coisa, deu que eu tinha que perder 15 quilos. E essa era a meta. Então você toma um remédio aqui para você conseguir perder esses 15 quilos. Você segue essa dieta aqui do Vigilância do Peso, com um caderninho lá, somando os pontos e tudo mais, para você perder seus 12 quilos. E as outras vezes era assim, nossa, eu queria pesar tanto. Então minha meta era perder X quilos. Bom, quando a meta é essa, tomar remédio serve, jejum serve, detox serve, tomar injeção serve, fazer qualquer dieta maluca aí da internet segue, ter um período da boa vontade que seja por você mesmo serve, né? Quando eu falo da ração humana, muitas pessoas não lembram dela, mas não tem tanto tempo assim. Tomar ração humana serve, passou no Globo Repórter, tá? Sobre ração humana. Mas enfim, pra vocês terem ideia onde que chegamos já, para quem não lembra disso. Então, essas coisas todas servem para eu perder 10 quilos. Ou seja, de novo, tomar remédio, injeção,
fazer um jejum low carb, detox, ir para um spa, sei lá, até o meu período da força de vontade, isso serve para eu perder 10 quilos. Ou seja, isso serve para organizar meu quarto. Eu olho para trás depois de ter seguido 2 meses de jejum intermitente, depois de ter 2 meses tomado remédio para emagrecer, eu olho para trás e vejo que eu realmente estou igual ao meu quarto, tá arrumadinho. Estou com 10 quilos a menos. Mas e se eu quiser manter isso, ou seja, manter meu quarto organizado, ou manter agora meus 10 quilos a menos, eu tenho que mudar de atitude. Entendeu? Então emagrecer é uma coisa. E o maior erro que eu falei lá no início, que é tão importante, isso porque às vezes o erro está no começo da meta. Vou dar exemplo meu. Eu sempre fui nos médicos, nos métodos para emagrecer, eles sempre calcularam quanto que eu tinha que perder. Quando eu emagreci, que eu tinha 18, 19 anos, foi sozinho. Porque notoriamente na minha cabeça estava assim, eu não quero essa vida para mim. Eu quero uma vida diferente. Então uma das coisas que começou a dar certo foi, minha meta é levar uma vida diferente, ou seja, minha meta é dormir num quarto diferente, minha meta é entrar no quarto e ele estar organizado. Entendeu? Então isso faz toda a diferença. Talvez você vai entender isso, igual os pais falam pra gente, quando você for pai você vai entender. Então talvez daqui a um mês você entenda. Se você escutar isso de novo, talvez você entenda. Não é assim às vezes, mas é totalmente diferente. Não, é perder 10 quilos, é perder 10 quilos. Não é. Minha meta não era perder 10 quilos, minha meta era viver uma vida diferente. E tirar dessa vida tudo que incomodava por eu estar com excesso de peso. O que incomodava? A roupa apertava, eu tinha vergonha de tirar a camisa, autoestima baixa, então na hora de eu paquerar eu não tinha autoestima nenhuma, a roupa apertando, a foto, na época nem tinha foto digital, mas a foto ali, né, não ficando legal, as pessoas comentando, você tá engordando, isso é péssimo. Então eu não queria mais isso pra mim, eu queria ser teoricamente normal, eu queria ser uma pessoa magra, né, que ninguém olhasse e falava, o gordinho ali. Era isso que eu queria, então eu queria mudar de vida. Entendeu? A balança, e o mais engraçado, a balança deixou de ser um parâmetro para mim. Deixou de ser, porque não interessa quanto que eu tô pesando. Eu quero ter minha autoestima boa. Com quanto que ela vai estar boa? Com 80, com 85, com 90? Não sei, no caso é 88, tá? Que eu peso. Mas eu pesava 110 nessa época. Então foram 22 quilos a menos que eu tive, né, pra cair isso. Era na roupa. Eu cheguei a vestir calça 52. Hoje eu visto 44, 41, às vezes 42 acerto ali na cintura, só que minha perna é mais comprida, então 44. Entendeu que a meta não é perder tantos quilos? Hoje eu vou te ser sincero que eu peso 2 vezes no ano e olhe lá, igual fazer exame de sangue. Por quê? Porque não vai mudar nada. Meu terno, que eu casei 12 anos atrás, ele é o mesmo até hoje. Porque minha conduta continua sendo manter meu quarto organizado, ou seja, continua sendo viver essa vida boa e melhor do que era antes. E para isso, eu tenho que ter, né, outras coisas que falam em podcast. Eu tenho que sempre lembrar que a vida é muito melhor se eu não ficar repetindo, se eu não comer aquilo demais. Eu como de tudo, eu como de torresmo, a nuggets, a doce todos os dias, a tortas e tudo mais. As mesmas coisas, pizza, sanduíche, as mesmas coisas que eu comia antes. Só que hoje, com muito mais controle, lembrando que eu não sou mais feliz porque eu como muito. Isso aí é assunto de outros podcasts, mas esse aqui nós estamos falando da meta, tá? O podcast de vídeos. Nós estamos falando da meta. Entendeu o que é diferente? Como que eu media meu emagrecimento nessa fase de 18, 19 anos? Não era pesando todos os dias loucamente igual eu fazia. Porque a meta era eu me sentir bem e eu acordava assim, gente, eu tô encostando em mim e tô me sentindo melhor. Eu tô com mais energia, eu tô com mais disposição. Entendeu? Que a meta é totalmente diferente e o parâmetro para a gente avaliar essa meta também é diferente. Uma coisa que me incomodava era uma dobrinha que dava aqui debaixo do meu braço quando eu fechava o braço com força, né, ali no peitoral. Aí eu todo dia fechava o braço e olhava para baixo para ver como a dobrinha tava. Ela não dizia quantos quilos eu tinha, mas aquela dobrinha me incomodava e até ela acabar que foi muito bom. Todo dia eu ia lá e fechava, todo dia eu experimentava uma roupa, todo dia não, mas enfim, experimentava uma roupa para saber se ela estava melhor, encostava em mim para ver se eu estava melhor. Porque é diferente de porque a balança, já tem podcasts sobre isso, vídeos sobre isso, a balança ela vai te desanimar, No início talvez não, né? Por causa que você está fazendo sacrifício e está tendo resultado, mas depois você acha que você começa a fazer sacrifício demais para ela dar resultado de menos. Também escute lá, veja lá, para você, né, saber mais sobre isso. Agora, uma coisa muito importante também é o seguinte, naquela época da faculdade, que eu morava sozinho, eu não ligava do meu quarto bagunçado. Isso é uma parte muito importante aqui desse vídeo, dessas dicas, desse podcast, enfim. Muito importante. Naquela época eu não ligava do meu quarto bagunçado. Hoje eu ligo. Então, lá no início, a primeira coisa de tudo que você precisa
é dormir num quarto atrapalhado, bagunçado, te incomoda? Tem que incomodar para você mudar de atitude. Se não te incomodar, não vai mudar de atitude. E se eu não tivesse casado e tivesse morando sozinho até hoje, provavelmente minha casa ia ser uma zona. Meu quarto, especialmente, ia ser uma zona. Porque não me incomodava. Quando eu tinha o meu carro, eu deixava ele bagunçado. Hoje eu divido o carro com a minha esposa. Cada hora um sai em um diferente. Porque tem hora que vai com os meninos, a gente vai em um. No outro, a gente vai no outro. Entendeu? Então cada hora tá num. Então a gente mantém ele organizado. Eu não quero deixar o carro bagunçado para ela. Entendeu? Então hoje é importante para mim manter meu carro organizado. Hoje é importante para mim manter meu quarto organizado. É importante para você emagrecer ou não é? Eu tenho um tanto de paciente que o problema dele está lá no início. Para ele não é importante emagrecer. Ele chegou até mim porque ele conheceu um paciente que emagreceu muito e ele que também gostaria de emagrecer. Tipo, eu gostaria que meu quarto fosse organizado, mas eu não vou fazer força para isso. Eu queria ser magro, mas eu não vou fazer força para isso. Vou citar um exemplo muito legal que é meu pai. Né, com mais de 70 anos, ele antes tinha dor no joelho e ele nem andava e tudo, mas mantinha mais magro, porque ele sabia que estar mais magro doía menos o joelho dele. Ele acabou colocando 2 próteses no joelho. O que acontece agora? O joelho dele não dói, então ele não enxerga tanto valor em estar mais magro. Então você falar assim com meu pai, pai, você quer ter 10 quilos a menos? Ele vai falar assim, eu quero. Mas aí você tem que fazer isso, mudar essa atitude, para você conviver com 10 quilos a menos. Aí ele, não estou disposto, entendeu? Então, é importante manter o quarto organizado para você? Eu queria que ele fosse organizado, mas se não é muito importante, eu não vou mudar de atitude para ele manter organizado. Não vai mudar. Então, o primeiro erro, como eu falei de alguns pacientes, eles queriam emagrecer, igual meu pai, mas eles não se incomodam, ou a vida não é ruim, ao ponto de eu ter que tomar as atitudes necessárias para me manter 10, 15, 20, 30 quilos abaixo. Eu queria, mas sem esforço. Eu queria, mas, entendeu? Então, tem um grande problema, e o primeiro é, isso é muito importante para você? Manter o quarto organizado, estar 10 quilos a menos, é uma coisa que vai mudar a sua vida? Vai mudar? Igual mudou a minha? Se for, você tem grande chance de conseguir, é o primeiro passo, porque se não der esse primeiro passo, não tem jeito para mais nada. É você reconhecer que isso é muito importante para você. Pessoas que estudam para concurso e falam assim, eu quero ser juiz, eu quero ser promotor, eu quero ser fiscal da Receita Federal, sei lá. Se a pessoa quiser muito, eu conheço muitas pessoas que passaram, foram pessoas que dedicaram e falaram, eu quero isso é minha vida, isso é importante, minha vida vai ser muito melhor quando eu passar. E eu conheço pessoas também que se não se dedicaram e não passaram, entendeu? Então eu falo até no método que eu uso, tem 2 caminhos para você, ou você emagrece ou você desiste. É igual concurso, ou você passa ou você desiste. Talvez, no caso do concurso, demore 2, 3, 5 anos. Mas se você não desistir, você vai acabar passando. No método é a mesma coisa, ou você desiste ou você emagrece. E as pessoas que desistem são aquelas pessoas que normalmente realmente a vida delas não será muito melhor se ela conseguir. Por exemplo, uma pessoa que é filho de pai rico. Para ele ter um grande, sabe, não é uma coisa muito importante. Uma pessoa que vem às vezes mais de baixo, socialmente falando, ela tem mais gana às vezes. Obviamente isso não é uma regra geral, obviamente de jeito nenhum, tá? Mas às vezes para ela é mais importante sim. Sabe? Porque para ela vai fazer diferença. Ela quer ter um carro legal, ela quer ter um telefone legal. O cara que já tem, porque o pai deu, às vezes ele pode ter menos ambição, sim. Tá? Então, de novo, é muito importante que você queira muito. E se você não quiser muito, relaxa. Relaxa, não fica se cobrando, sendo que a primeira coisa não é importante para você. Tipo, minha vida tá boa, se eu emagrecer não vai ser muito melhor. Para responder isso, é muito legal você pensar assim. Qual a nota de 0 a 10 você dá para sua felicidade hoje? Naquela época, eu daria nota 6. E se eu emagrecesse, ela aumentava uns 3 pontos e ia para 9. Tranquilamente. Então, tá vendo que isso era muito importante para mim? Ou seja, eu vou fazer o que for necessário para conseguir isso. Se você já dá uma nota 9 para você, 8, 10, talvez emagrecer não vai mudar nada na sua vida, entendeu? Não vai mudar nada. Se perguntar isso lá pro meu pai de novo, provavelmente vai falar que a nota dele é 8, 9, alguma coisa assim. Ou seja, emagrecer não vai mudar muito minha vida. Tem que mudar, igual concurso, tem que mudar, tem que ser diferente. Eu quero realmente viver num quarto organizado. Eu quero viver no meu corpo mais magro, porque isso vai me fazer muito mais feliz. Esse é o primeiro ponto. Pensa nisso, escuta, veja de novo aí, porque
é muito importante. E essa diferença da meta entre manter o quarto organizado sempre e organizar ele agora, tendo aquele rompante, né, do sacrifício da dieta, é uma coisa que você tem que pensar bastante. Não adianta, e muita gente fica assim, agora eu vou ter uma força de vontade, depois eu dou um jeito de manter. Filho, não dá não, não dá. Você tem que mudar de atitude. Ou então você vai ficar morrendo de medo da comida eternamente. Fala assim, nossa, eu não vou comer porque eu não quero você voltar a ser como era antes. E a comida torna-se um problema na nossa vida, que também não é assunto para esse podcast de hoje. Mas a atitude tem que mudar. A atitude tem que mudar, certo? E tem um outro caminho que não depende de sacrifício, nem de força de vontade, nem de foco, nem de disciplina. Quando a gente realmente quer, muda de atitude e aprende a comer, aprende a relacionar melhor com a comida e todos os eventos, festas, viagens que a gente vai. Valeu!